amados, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar continuidade à nossa série. E hoje nós vamos falar algo muito interessante, né? Normalmente quando a gente ouve falar sobre a depressão, a gente acredita que tem sempre um gatilho por trás disso. Há sempre um motivo para que a pessoa tenha entrado naquele estágio de tristeza profunda. Porém, nem toda depressão ela é iniciada baseada em algo que tenha acontecido, um momento de luto, de dor, de tristeza, como a gente veio falando desde a semana passada. Não há um motivo exposto, mas também existe a carga genética. E eu vou trazer dois exemplos, que é do Jorge Pontual, que é um jornalista extremamente famoso, mas se você não o conhece, você pode dar uma pesquisada. Ele atua como jornalista, muito inteligente, e ele luta com a depressão há 40 anos. E ele tomando remédio e tudo, mas não conseguia se encaixar. A medicação e as terapias não dava para ele o efeito que é esperado para quem faz um tratamento de depressão. Até que ele resolveu fazer um teste genético e descobriu no DNA dele que ele tinha predisposição a ter depressão. Aí os médicos passaram a dar a medicação correta com base nesse laudo, né? Então, a depressão dele era algo fisiológico, orgânico, né? Fazia parte do organismo dele não reproduzir determinados tipos de hormônio. E nós falamos sobre isso, né, também. E a Fanny Pacheco, ela foi uma ex-BBB. Talvez você não a conheça, né? Eu espero que você não tenha assistido o BBB, mas se assistiu não tem problema nenhum, não. Também pode pesquisar na internet o nome dela. E ela luta com a depressão desde os 14 anos. E também por fatores genéticos, né? Fatores genéticos que impedem dela produzir alguns hormônios. Então, nesses dois casos que são bem parecidos, que é uma questão hormonal, uma questão de DNA, que não produz determinados hormônios e tal, então entra-se a medicação necessária para que haja uma regulagem, né? Uma regulagem do organismo. Então, normalmente, quando tem um gatilho, ele vem e a pessoa entra no estado de depressão. Porém, com mais facilidade do que outros, aqueles que não têm predisposição a ter depressão. Embora com a medicação isso possa ser atenuada, mas não quer dizer que ela vai ser sanada, né? Estão propensas de todas as formas de terem a depressão. E eu gostaria de trazer a palavra hoje em Salmo 139, que, a partir do versículo 13, que diz assim: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram cobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se o contasse, seria mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Aqui o salmista ele diz que o Senhor ele já conhecia, né, ele desde o ventre da mãe, ainda quando ele era uma substância sem forma. E todos os dias já estavam escritos. Então, assim como esse salmista tem esse entendimento, nós também temos que ter entendimento que o Senhor ele já nos conhece antes de nos formar no ventre da nossa mãe, antes dos nossos ossos serem criados ali. Então, toda essa carga genética, né, toda essa parte fisiológica que nós temos, tudo isso o Senhor ele já tinha preparado para cada um de nós. Então, algumas pessoas têm a tendência a ter uma doença específica, né? Mas o Senhor ele continua no controle de todas as coisas e Ele nos conhece no íntimo e no profundo. Aquele que tem, né, o conhecimento de quando nós éramos uma substância informe,
Ele que nos criou, nos formou no ventre da nossa mãe, Ele continua ainda no controle. Hoje, se você precisa, né, saber se esse momento que você está passando de depressão é algo apenas por conta de um acontecimento, um gatilho que desprendeu isso em você, despertou a depressão, mas se você já tem um determinado tempo já vivendo com isso e você acredita que as medicações que você toma não está surtindo efeito, mesmo fazendo terapia, é bom procurar uma ajuda de um especialista para saber se de fato você tem um problema genético, né? Mas a nossa genética também foi criada por Deus e Ele está no controle de todas as coisas. Então, mesmo que você faça e tenha um resultado positivo para ter essa predisposição, não se desespere, porque o Senhor Ele ainda continua no controle. Aquele que escreveu os nossos dias antes mesmo dele existir, Ele ainda continua no controle e vai sempre continuar. Vamos falar com nosso Deus. Pai, muito obrigada, Senhor, por essa rica oportunidade de estarmos aqui ouvindo a Tua palavra, aprendendo mais de Ti. Muito obrigada, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor conhece todos os fiozinhos de cabelo nosso, tudo aquilo que nós somos, antes mesmo de nós nascermos e sermos criados e formados no ventre da nossa mãe, o Senhor já nos conhecia. Então, meu Deus, o nosso corpo, o nosso sangue, a nossa pele, os nossos órgãos pertencem ao Senhor. E todos eles foram feitos por Ti. E por isso, Senhor, nós cremos que independente de qualquer situação, a nossa saúde está em Tuas mãos. E o Senhor continua no controle de cada momento da nossa vida. E nós somos gratos a Ti, porque o Senhor não perde o controle de nada. E os nossos dias já estão escritos, mesmo eles sem existir. Que nós possamos, ó Deus, com a ajuda do Teu Santo Espírito, cumprir cada dia, cada propósito do Senhor em nossas vidas. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com mais pessoas, deixa aqui o seu joinha, comenta e me ajude a espalhar as boas novas de Cristo Jesus. Tchauzinho, até amanhã.